Rádio Novelo. Para cada ouvinte que nos escreve criticando os sotaques dos membros da equipe da Rádio Novelo ou nos alertando que os roteiros no site estão em português errado, eu tenho vontade de mandar de presente um exemplar do livro Latim em Pó, do escritor e professor da Federal do Paraná, Caetano Galindo. Porque nesse livrinho delicioso de ler, ele explica como ninguém por que o nosso português é como é. Porque é super ok misturar nós com a gente, às vezes na mesma frase, como eu costumo fazer. Porque falar os carro e Ghibli é exatamente o que se espera do falante de português do Brasil. A gente come o R final dos infinitivos, como na palavra comer, que nunca na vida saiu da minha boca como comer, independente da formalidade da situação. E a gente também enrola o R, chamado de R caipira, em muitas regiões do Brasil. E tá tudo certo. E também não adianta reclamar, porque a língua é nossa e a gente faz com ela o que quiser e não interessa o que manda a chamada norma culta. E mesmo quem acha que usa a tal norma culta também faz tudo isso aí e mais, dependendo da região onde nasceu. Então, já que não dá para virar a central de distribuição do Latim em Pó, eu fui lá conversar com o Caetano para ele explicar isso tudo pra gente. A gente falou também de linguagem neutra e sobre a influência das línguas africanas no nosso português. Aqui, o Galindo cita a professora Ieda Pessoa de Castro, que graças ao nosso jeito de encurtar tudo, na entrevista apareceu só como Ieda. E ele contou sobre o trabalho dele como tradutor de obras muito difíceis de traduzir e até de ler no original mesmo, como Ulisses, de James Joyce, e Graça Infinita, do David Foster Wallace. Ele também traduziu T.S. Eliot, Thomas Pynchon, enfim, o cara gosta de uma encrenca. E sabe explicar essas encrencas de um jeito claro, sem condescendência e com muito senso de humor. Espero que vocês gostem. E escuta, eu queria te fazer uma pergunta de curiosidade minha, porque eu vi uma entrevista tua em que você conta que você lê andando. Como é que você não dá com a cara no poste? Prática. Eu tinha 12, 13 anos de idade quando eu comecei a fazer. No começo eu andava devagar, andava meio que levantando os olhos para fazer um scan around, mas hoje eu meio que desenvolvi uma visão periférica padrão, assim, eu leio de boa. Li 47 páginas vindo pra cá agora de casa. E, olha que incrível. Se eu não fizesse isso, eu praticamente não lia mais, com o tipo de rotina que a gente tem. Eu leio andando com o cachorro, basicamente, e trajetos pequenos. Agora que a gente se mudou pra mais longe da universidade, acho que eu vou ler mais. Primeira vez que eu ouvi falar disso foi há uns anos atrás que eu li um livro de uma escritora irlandesa que ganhou o Booker há um tempo atrás. Chama Anna Burns. Mas o gatilho para tudo que acontece no livro é o fato de que ela lê andando. E como ela está em Belfast, no auge da confusão lá, no auge dos troubles, qualquer atitude que você tenha que seja um pouquinho fora do padrão, chama atenção para você. E tudo que você não quer, especialmente sendo uma jovem mulher, você não quer chamar atenção de forma alguma, para nada. E como ela lê, ela gosta muito de ler, e ela lê andando, todo mundo acha isso esquisitíssimo. E isso chama atenção para ela, e aí, meu filho, desencadeia uma série de acontecimentos. E quando eu vi você dizendo isso, eu falei, gente, agora são duas pessoas que eu sei que andam, porque eu fui pesquisar a autora depois, e ela conta numa entrevista que ela anda lendo na rua e que, ok, que funciona, que ela também não dá com a cara no poste e dá tudo certo. Eu passei a minha vida explicando isso e as pessoas achando bizarro, e agora todo mundo anda com o celular na mão e eu não ando com o celular na mão, aquilo sim desconcentra. Responder mensagem, aquilo desconcentra. Eu já tropecei respondendo o celular, mas lendo nunca. Tem toda a razão, todo mundo anda lendo, na verdade, porque não um livro, né? É verdade, sobe escada. E aí, então, eu dividi assim em duas partes, primeiro falar do Latim em Pó e depois de questões de tradução, mas dá para misturar também uma coisa com a outra, né? E eu queria que você explicasse por que você escreveu o Latim em Pó e também o que é o Latim em Pó, né, para os ouvintes que não sabem o que é. O Latim em Pó tem a ver com o Felipe Rich, tem a ver com o convite dele para participar de um espetáculo que viria a ser o Língua Brasileira, que estreou em 22 em São Paulo. Começou assim: você quer participar de um projeto maluco sobre a história da língua portuguesa a partir de uma canção do Tom Zé. Como é que se diz não para um negócio desse, né? E eu comecei a trabalhar com eles, isso logo antes de eclodir a pandemia.
O projeto acabou indo para a geladeira durante 2 anos inteiros, só que durante esses 2 anos a gente trabalhou muito. Eu escrevi dezenas de páginas para os atores, eu mandei horas de áudio para eles, a gente conversou sobre todo tipo de coisa. Fui meio que afiando essa possibilidade de explicar a história da língua e linguística histórica para um público de não especialistas. Quando a peça estreou, o Felipe foi chamado para fazer a curadoria de uma ocupação do Museu da Língua Portuguesa. Eu participei disso também. Ele filmou esse evento e lançou um documentário chamado Nossa Pátria Está Onde Somos Amados. O Tom Zé acabou, durante esses 2 anos, produzindo um disco inteiro de músicas relacionadas ao espetáculo, que também se chamou Língua Brasileira. E quando eu vi essa maré de coisas acontecendo, eu consultei a editora, a Companhia das Letras, se eles teriam possibilidade de lançar meio a toque de caixa um livro pequeno que eu escrevesse sobre esse assunto. E aí eu escrevi o livro correndinho, a editora comprou essa ideia malucada e o livro foi lançado em janeiro de 23 como culminação desse projeto. Por que o Latim em Pó é como é? Isso tem a ver com o fato de que eu estou há 27 anos dando aula de Linguística Histórica na Federal do Paraná. E nesse tempo, a minha área de atuação foi mudando cada vez mais para perto do português do Brasil. De início era linguística românica, depois virou história do português, hoje é mais história do português do Brasil, reformas curriculares e alterações desse tipo. E acabou que eu fui me interessando cada vez mais pelo português do Brasil. E com a repetição, né, todo semestre dando essa mesma disciplina para um público diferente, eu fui meio que depurando um jeito meu de narrar a história de como se formou o português do Brasil. Foi por isso que foi possível escrever esse livro tão rápido, porque eu sentei e dei a aula, que eu dou para os meus alunos por escrito durante, 2, 3 semanas, que foi o tempo de redação original do livro. E acabou que esse livro virou o que ele é, que é essa visão, de certa forma, nova, decorrente de trabalhos muito recentes, das últimas décadas, né, no português do Brasil, sem ter vergonha de ser um livro com uma bandeira, uma agenda política, que é eliminar o complexo de vira-lata, fazer os brasileiros deixarem de ter vergonha do que é efetivamente nosso na nossa língua, e no meio do caminho mostrar para as pessoas o quanto essas coisas de que a gente foi ensinado a ter vergonha são quase sempre consequências da presença negra na história do Brasil e na nossa língua. É muito curioso e nada surpreendente, né? Você deslindar esse negócio todo e perceber que quase tudo que foi martelado na nossa cabeça como feio, tosco, caipira, vergonhoso, no fundo é negro ou é decorrente de alguma maneira da presença negra no Brasil. Então, é um livro que quer dizer uma coisa. É um livro que quer dizer, vamos parar de ter vergonha do que a gente efetivamente é, vamos entender o que a gente é e vamos entender por que nos fizeram ter vergonha durante tanto tempo. Você fala muito da ideia, né, de que, para começar, existe um bom português, né, algum lugar onde se fala esse português mítico, que seria o melhor português, o português mais correto. E a gente vê isso muito na Rádio Novelo, porque uma das coisas que você tem que aprender quando você vai fazer podcast é ler como se fala, escrever como se fala. Então, a gente tem no nosso site as transcrições de todos os nossos podcasts, inclusive do Rádio Novela Apresenta, que é um podcast que tem roteiro. Então, tem o áudio das pessoas entrevistadas e tal, entremeado de roteiro com locução, e essa locução é lida. Mas ela é lida como se não estivesse sendo lida. Então, ela é escrita como se não estivesse sendo lida. Então, a gente escreve tá, se, come o R final das palavras, né? E eu vi que você fala disso também, comer, falar, né? Esse jeito que a gente fala, que a gente come o R final, que você explica de onde vem, que vem de línguas africanas. E a gente, de vez em quando, recebe reclamação de ouvinte, dizendo, vocês não sabem que em português não é assim, a gente não fala tá, a gente fala está, a gente não fala se, a gente fala você. Minha vontade é que eu tivesse, assim, uma pilha de latim em pó para mandar para cada ouvinte que reclama, sabe? Cada pessoa que vai na rede social reclamar, porque outra coisa que as pessoas reclamam de vez em quando é sotaque. Enfim, a gente tem gente com sotaques do Brasil inteiro, né? Mas as pessoas reclamam especialmente do sotaque carioca e reclamam do R chamado de R caipira. E você explica isso, né? Tanto a questão de que a gente fala sim, tá, ser, comer, falar, quanto o R. Explica aí pra gente. Cara, língua é luta de poder. É disputa de espaço. Uma grande estrutura social, política, cultural, que não é determinada, regrada, legislada por ninguém. Ninguém tem controle, ninguém tem poder de polícia real sobre o idioma. O idioma existe nesse empurra-empurra de forças diferentes, buscas de espaço, de representação, de tolerância. E é bonito de ver isso, né? Essa grande estrutura social que vai evoluindo, vai mudando aos poucos na briga, com os falantes se empurrando de um lado para o outro. Isso faz com que
qualquer idioma do mundo, qualquer grande idioma do mundo especialmente, tenha lá seu conjunto de mitos, inclusive. As pessoas criam algumas narrativas, criam algumas explicações simplórias, simplificadas em geral, para justificar suas próprias posturas. Isso não é novidade no português do Brasil. O que é novidade do português do Brasil é um dos lugares de onde acaba surgindo boa parte desses nossos mitos, que é essa curiosa origem bipartida da nossa língua. O fato de que a gente vive num país que durante séculos foi mastigando, digerindo e criando uma sua própria versão da língua portuguesa, em estreito contato com falantes de povos indígenas, depois com falantes africanos escravizados, gerando uma versão nossa da língua portuguesa, que é aquilo que normalmente a gente vai encontrar falado nas ruas, falado em situação distensa, em situação não monitorada, como se diz na linguística. Só que a nossa variedade formal, a variedade da escola, a variedade da literatura, como em todo idioma, é diferente dessa. Isso é tranquilo. Só que na maior parte dos casos, o que acontece é que essa variedade formal é resultado de um processo em que alguém vai lá, escolhe a fala de uma região, em geral de uma elite sociopolítico-econômica, dá uma escovada nela, um banho de loja, e ela se torna essa norma culta. No português do Brasil, o que aconteceu de muito curioso foi que a gente não fez isso. A gente voltou para a Europa e pegou a norma dos portugueses e reimportou para cá, e inclusive a gente exportou para lá as nossas elites, a gente mandava as pessoas estudarem em Coimbra, a gente importava os nossos intelectuais de lá, e a gente criou com isso uma realidade meio bilíngue na história do Brasil. A gente tem um português pé no chão, que criou-se aqui, que surgiu aqui, que se desenvolveu aqui, e a gente tem esse outro português que foi fazer intercâmbio no exterior e voltou esquisitão, uns 200 anos depois, cheio de ideias. E a gente tem, aí sim, o típico complexo de vira-lata muito brasileiro, que é que a gente paga um pau desgraçado para essa norma escolar, nobre, chique, importada, e a gente abomina todo o resto. E o todo o resto somos nós, né? A gente se auto-abomina. Tudo que é nosso especificamente, é isso que você falou. É ser, tá, fazer, comendo, perto, todas as coisas que são lindas de um ponto de vista de diversidade linguística e que a gente acha muito maravilhoso quando a gente estuda francês, italiano, inglês, estuda a fundo e descobre, nossa, no Canadá se fala assim, na Provença se fala desse jeito. A gente acha mó bacana quando é nas línguas bacanas brancas e europeias. Quando é com a gente, é tudo analfabeto, rastaquera, fuleiro, ordinário. Aí a gente não percebe que isso é variedade. Eu vi você falando que com latim em pó você queria provocar nos leitores espanto. Assim, o mesmo tipo de espanto que você sentiu quando você começou a estudar linguística, porque é uma coisa gozada quando você entende um pouquinho de linguística, porque você tem um conhecimento técnico sobre algo que pertence a todo mundo. Então, todo mundo tem o direito de ter opinião sobre a língua, né? E, às vezes, a opinião, ela não condiz justamente com o conhecimento linguístico que você tem como pessoa que estudou linguística, né? Então, dá uma certa aflição, assim, você entender de linguística e ouvir as pessoas falarem essas barbaridades que você estava falando agora, né? Eu queria saber dos seus leitores e das lives que você fez, o que mais espanta eles no seu livro? Quais são as surpresas? Eu sempre digo para conhecidos meus que vêm das ciências exatas, sei lá, da física, da matemática, e que estão lutando agora nesse mar de fake news e em que as pessoas acreditam que têm direito à sua opinião sobre qualquer assunto, né, sobre radiologia, sobre qualquer coisa. E eu digo, bem-vindo ao nosso mundo. Na linguagem a gente está convivendo com isso há 200 anos, né? A gente chega para as pessoas e diz, cara, a gente estuda esse negócio, eu tenho uma opinião que de repente você devia levar em consideração, mas não. Qualquer um tem direito a dar uma opinião sobre o seu próprio idioma. E eu não posso negar isso, né? A língua é uma coisa constitutiva demais de quem nós somos e do nosso dia a dia. E daí chega um maluco e diz, não, você está entendendo tudo errado. É complicado. Agora, o problema é que esse maluco, o maluco que tem que dizer essas coisas para as pessoas, na verdade não está querendo disputar espaço de autoridade com a opinião que as pessoas têm do seu próprio uso de língua. Está querendo disputar espaço de autoridade com outro maluco, que é o cara que vive sentado numa cadeira de ouro e que diz um monte de mitos e verdades feitas e que todo mundo engoliu durante muito tempo. Isso que as pessoas têm que entender. Que quando a gente chega com esse saber codificado da linguística, não é contra elas que a gente está lutando. A gente está lutando é contra esse outro não saber cristalizadão e enfiado goela abaixo da sociedade há muito tempo, que elas estão comprando sem nem saber. Mas o que eu sei fazer, eu acho, como professor e como autor, nesses casos, é pegar o leitor pela mão e dizer, vem comigo e olha se isso aqui não é muito louco. Compartilhe
esse entusiasmo, esse espanto, esse maravilhamento mesmo diante de certas coisas da linguística, da literatura, no caso do latim pó, do nosso idioma, né? Chamar a atenção das pessoas para isso, eu acho que isso é poderoso, eu acho que isso tem um papel a cumprir, né? E eu acho que tem cumprido, no caso do latim pó. Eu me lembro quando eu comecei a estudar linguística, uma das coisas que eu mais gostei foi o poder do falante nativo. Entender que, linguisticamente, cientificamente, o falante nativo tem muito poder. Os cientistas vão todos parar e ouvir. Não, essa pessoa é falante nativa dessa língua, eu tenho que acreditar no que essa pessoa está falando, entender que é assim que se fala, e aí, a partir daí, explicar. E isso é uma coisa maravilhosa, que você entender que você é poderoso com relação à tua própria língua, né? Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Eu adoraria que todo mundo entendesse isso, tomasse posse da sua própria língua, para não ter vergonha. A gente vê as pessoas dizendo, eu tentei muitos anos mudar o meu sotaque. Às vezes, depois de anos, a pessoa não recupera mais aquele sotaque, né? Que é o que dava caráter, é o que dava identidade, é o que ligava a pessoa às suas origens, à sua família, aos seus afetos de infância. E você perder isso de propósito, porque é a única maneira de você se encaixar, é uma coisa triste, né? Então o teu livro meio que recupera isso para as pessoas. Por isso que eu tenho vontade de dar ele para esses ouvintes que me escrevem, para dizer para eles, não, vocês estão enganados, mas é normal, tá certo vocês estarem enganados. É assim que vocês foram ensinados, não tem nenhum problema vocês estarem enganados, mas tá aqui, ó. Eu sou formado em francês na universidade e eu estudo um monte de língua estrangeira, eu gosto da língua estrangeira. Todos os franceses falam os plural. A língua francesa gerou exatamente esse mesmo mecanismo há séculos. Mas em francês é uma coisa bacana que a gente aprende como uma curiosidade. No dialeto do caipira brasileiro é uma coisa feia e tosca. Todos os dinamarqueses falam cantano, em comparação com cantano, sei. Todas as sequências de letra ND na escrita, no dinamarquês viraram só N. Eles ainda escrevem ND, em boa parte dos casos, mas eles falam só... Igual a gente. Igual o estado de São Paulo, o interior de Minas. Mas em dinamarquês é só uma realidade da língua. Por que essas coisas no português se transformam automaticamente em tosqueira? Elas estão marcadas sociologicamente. São pessoas sem acesso à escolaridade ou pessoas em situação de informalidade que usam essas... Mas isso é normal. É assim que funciona na história das línguas. Mas não tem nada de intrinsecamente ruim nessas coisas. Eu acho que esse tipo de coisa a gente precisa entender, para entender qual é o grau da mentira que as pessoas engoliram durante muito tempo. E isso que você falou eu acho crucial, e eu acho que a geração atual está fazendo muito melhor do que a nossa e muito melhor do que todas as outras. Inclusive envolve um grau de representatividade. Hoje você consegue entrar na televisão e na internet, a internet está fazendo muito isso, YouTube, as outras redes sociais, e você consegue encontrar gente que fala como você fala. E que não necessariamente passou por um treinamento ou sentiu que precisava passar por um treinamento para perder as suas marcas locais. Fulano fala perto e ele vai até o fim da carreira dele falando perto. E tá tudo bem, não tem problema. Você assiste série na Netflix, você ouve 17 sotaques de inglês. Por que a gente só tem que ouvir um sotaque de português brasileiro? E veja, mesmo nos Estados Unidos e na Inglaterra, isso foi um caminho. Demorou para chegar lá. Ainda tem preconceito linguístico, né? Ainda existe, né? Mas hoje já é bem mais tolerável, né? Você, inclusive, estão tolerando muito bem, inclusive, misturar atores de procedências variadas num mesmo elenco sem explicar esse dado, que é tudo muito novo. E isso começa a acontecer por aqui também. Jornalistas, repórteres, locutores, a gente começa a ver uma flexibilização, uma quebra dessa muralha de um padrão que durante muito tempo foi carioca, mas que em alguma medida sempre foi não caipira, não sulista, não nordestino. E agora isso começa a se quebrar. Eu acho lindo que aconteça. Durante muito tempo foi carioca, depois passou acho que a ser mais paulistano, né? E aí tem alguns sotaques que são fetichizados, que também não é bom, né? Você diz, esse sotaque é tão fofinho, esse sotaque é tão charmoso, enfim. Sotaque é sotaque, né? Todo mundo tem, né? E ele tá muito ligado à sua identidade, né? O seu sotaque, o meu sotaque tá super ligado à minha identidade. Eu acho gozado a pessoa reclamar do meu sotaque carioca, eu vou falar como eu falo mesmo, não tem... É como reclamar, sei lá, da tua cor de pele, do teu cabelo, do teu nariz. É quem eu sou. Eu falo assim, eu vim de fábrica desse jeito, né? Eu aprendi a falar desse jeito, mas a gente tem que conviver com isso. Uma vez aí no Rio de Janeiro, eu passei por uma história que eu sempre conto. Logo na época daqueles acampamentos na frente dos quartéis, e eu tava de carona com os professores da Federal Fluminense, e a gente passou num desses acampamentos e alguém comentou uma coisa e tal. E eu tava no banco de trás e eu fiz um comentário irônico, como se eu estivesse apoiando aquilo. Que era obviamente irônico, a gente já se conhecia, a gente já sabia quem nós éramos. Mas rolou um silêncio no carro, assim, e de repente o motorista carioca falou, cara, eu sei que era piada, mas com o teu sotaque ficou tão violento. Uau!
E aí é o momento que eu percebo, cara, eu carrego Curitiba, eu saio daqui, eu chego no Rio de Janeiro, eu sou do Sul, eu sou o curitibano, eu venho desse lugar distante e amedrontador. E a gente não se dá conta disso quando está em casa, a gente se dá conta disso quando sai. E a possibilidade de sair, de encontrar outros falantes, outras normas, outros sotaques, é que está aumentando muito. As pessoas fazem isso virtualmente. Você consegue encontrar gente que fala outros portugueses o tempo todo. E isso só está fazendo aumentar essa tolerância, né? Ao contrário do espírito curitibano. Isso em podcast é fundamental, dá textura a uma história que você vai contar se você tem vários sotaques diferentes. É muito bom, fica lindo, fica ótimo, dá muito mais graça, fica mais interessante a história que você está contando. E uma coisa que você fala no livro que eu achei super interessante sobre a influência das línguas africanas e indígenas no português é que a gente costuma pensar assim que essa influência é só no léxico, né? Só no vocabulário. Tudo que chama Ita e todos os nomes de comida e os nomes, sei lá, de danças e coisas assim que seriam de origem indígena ou de origem de línguas africanas, mas você explica que a influência nesse sentido é enorme. Você usa uma frase que você diz que o léxico é a parte mais barata da linguística histórica, né, da evolução de uma língua. Eu queria que você explicasse isso e explicar quais são as influências estruturais, realmente, dessas outras línguas no português. O léxico, o vocabulário é a epiderme do idioma. É por isso que as pessoas têm as duas coisas, né, pronúncia e vocabulário. São as duas coisas sobre as quais os falantes leigos mais se pronunciam, com as quais eles mais se incomodam. São as duas maiores fontes de fake news e memes e etc. Pronúncia ainda não gera tanto meme, né? Porque não funciona tão bem como imagem, por escrito. Mas é a parte barata, é a parte que muda muito rápido. É a parte que se altera fácil na história do idioma. Qualquer contato cultural de um grupo com o outro gera troca de palavras, gera empréstimo, gera alteração. Já a possibilidade de uma alteração estrutural na fonologia, ou seja, aqueles sons que representam mudança de significado e não são só mera escolha ou alternativa de parte do falante, na morfologia, na sintaxe, na gramática, na estrutura do idioma, isso é muito raro. Os idiomas muito raramente se deixam influenciar nesses níveis. Essas partes são duras, são o núcleo da estrutura do idioma. O vocabulário não. O vocabulário é a parte que risca fácil, que se altera fácil, que perde palavra o tempo todo, ganha palavra o tempo todo. É por isso que, por exemplo, os grandes dicionários hoje, o Oxford English Dictionary, por exemplo, não só não é mais um livro e está online, como você faz uma assinatura de fato, porque ele está permanentemente renovado. Todo dia ele está sendo alterado, palavras estão entrando, definições estão mudando, palavras estão saindo. É assim que funciona essa parte leve da estrutura do idioma. Lógico que nessa área, o português como uma língua que teve, e o português brasileiro como uma língua que teve muito contato cultural, tem muito contato linguístico. A gente tem palavra de tudo que é idioma no nosso dia a dia, desde sukiyaki, a manequim, a esfirra, qualquer cultura com que a gente teve algum contato, por livro ou pessoalmente, pode ter emprestado uma palavra para nós. A influência mais profunda desses idiomas indígenas e da África Negra no português do Brasil já é uma coisa mais interessante. Na hora que a gente percebe que, por exemplo, o dito R retroflexo, esse dito R caipira, do perto da porta, muito provavelmente é de fato uma sobra de uma tentativa dos falantes das línguas tupi e dos falantes do Nhengatu, a língua geral da costa paulista, de produzir um som que eles não tinham no inventário fonológico deles. Uma confusão entre o L e o R que gerou esse som diferente para nós. Então aí a gente tem uma coisa mais interessante, é o inventário dos sons da língua que está mudando. Quando a gente pensa que algumas características das línguas banto podem explicar tanto o nosso problema com encontros consonantais, o fato de a gente dizer pneu e dizer ritmo, em vez de dizer pneu e ritmo, que ninguém fala, pelo amor de santo Deus, a gente ter problemas com palavras com encontros consonantais consecutivos, como problema e como drible. Porque aí a gente fala problema, né? Dible. Eu acho ótimo que a pessoa que desce a cacetada em quem fala problema, fala dible, tudo bem quando tá comentando futebol. É verdade. Quanto o fato de a gente eliminar esses R's de infinitivo, fazer, comer, pedir, todas essas coisas podem ter a ver com o tipo de padrão silábico que existe nas línguas banto. As línguas banto não aceitam um padrão silábico que não seja consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Tudo isso pode ter vindo de, por assim dizer, um sotaque. Como esses africanos aprenderam o português. Eu aprendo inglês, você aprende alemão hoje, a gente aprende filtrado pelo nosso idioma.
quando a gente aprende adulto. Imagina você aprender adulto em condições para lá de adversas e para lá de emergenciais, como os escravizados tinham que aprender. Então, essa filtragem do idioma português por essas pessoas pode representar uma explicação viável para várias características da nossa gramática. Não vamos nem falar da nossa prosódia, do nosso amor pelo vocalismo, por exemplo. O português europeu está eliminando as vogais da língua e a gente mantém as vogais muito plenas, mesmo você sendo A gente acrescenta. Então, para a maior parte dos brasileiros, parece um espanhol falando, porque tem todas as vogaizinhas nos seus lugares. Sem nem chegar à retórica, à discursividade, o quanto a gente tem dessas culturas orais e dessas culturas africanas. A professora Ieda gosta de lembrar que ela cita aquele abraço do Gilberto Gil, a música, que no momento tem ela diz, cara, isso é negro africano. Isso você não encontra em culturas europeias e brancas. Essa reação meio melódica, meio não linguística. E é super brasileira. E é super a nossa cara, né? Daqui a pouco a gente volta. Na segunda parte da conversa com o Caetano, a gente fala sobre tradução, um tema que interessa a nós dois. E como ele gosta de encrenca, a gente já abre esse bloco falando de um assunto que causa bastante controvérsia: a linguagem neutra. Eu não ia te perguntar sobre linguagem neutra, porque perguntar sobre linguagem neutra para linguista é meio irritante. Mas eu vi você dando uma resposta tão boa e eu passei a adotar, devo dizer, tá? Mas eu dou crédito. Então eu queria que você desse essa mesma resposta aqui, para a gente poder ter. É porque, até você falou, Ana, não ia te perguntar da linguagem neutra, ia dizer, seria a primeira vez que um profissional da linguística está em alguma situação pública no Brasil nos últimos anos e não é abordado sobre isso, né? Eu não ia perguntar justamente porque eu acho uma chatice, entendeu? Quando me perguntam e eu tenho uma resposta técnica para dar, que não convence ninguém, chateia todo mundo, só irrita todo mundo. Não é exatamente o que eu penso, apesar de eu saber que tecnicamente eu estou corretíssima, e eu ficava sem saber o que responder. Então eu me esquivava dessa pergunta. Mas quando eu ouvi você respondendo, eu falei, bom, então tá. Ok, vou dizer isso também. Eu acho que a coisa começa por aí, né? Todos os profissionais de linguística têm que abordar essa questão em qualquer debate público hoje. E eu tenho dito muito isso para os alunos. É uma situação nova. Uma situação em que a sociedade brasileira como um todo está tematizando um problema de língua sem olhar para Portugal, sem olhar necessariamente para os padrões dos livros. É língua viva, é língua em uso agora, é briga na ágora. As pessoas estão querendo determinar como é que a língua vai ser. E isso é maravilhoso que aconteça. E além de tudo, eu acho maravilhoso que essas, entre muitas aspas, minorias, já ganharam a batalha mais importante. Elas conseguiram visibilizar o seu problema, e é bizarro, né? Na hora que você vai falar de espaço na sociedade, representatividade política e tal, ninguém presta muita atenção. Mas você quer mexer no todes, aí parece que você mexeu no primogênito da família real, né? De repente todo mundo se pôs em armas contra a tentativa de vida. É engraçada essa nossa relação com a língua, né? E duvido que tenha sido uma coisa muito orquestrada, especialmente de caso pensado, mas foi lindo. A batalha em si já foi ganha quando a batalha começou a haver. As pessoas estão falando disso, as pessoas estão tendo que pensar nesse assunto. Então, acho que sociologicamente é um fenômeno para lá de interessante. Linguisticamente, eu acho muito bacana que os brasileiros estejam se adonando dos seus problemas políticos e sociológicos dentro da língua, nos seus próprios termos. Não sei se foi isso que eu disse que você achou bacana em algum outro. E você falou assim, o dono tem que cuidar das reformas, tem que ir para a reunião de condomínio, é o debate de uma sociedade madura em torno da língua que usa, né? Não, é exatamente isso. Eu acabei de me mudar, eu tô pensando muito em reunião de condomínio. A gente não tá terceirizando o problema, e não tá perguntando pro colunista do jornal conservador ou não conservador o que ele acha, o que ele não acha. Eles até têm que se manifestar, e devem se manifestar, como eu me manifesto, como você se manifesta. Mas a briga está na praça pública, e eu acho que é aí que ela tem que acontecer. Uma outra coisa que você falou que meio que me libertou é assim, tem uma questão linguística que eu posso explicar. Posso dizer, olha, o fato do português fazer o plural neutro no masculino não quer dizer absolutamente nada. Tem língua que faz no feminino, tem língua que não faz, tem língua que não tem gênero. Gênero gramatical não tem nada a ver com gênero biológico, é uma coincidência da evolução das línguas, são acasos que vão acontecer, não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então essa é a explicação técnicazinha que você pode dar, que não adianta nada, não facilita a vida de ninguém, nem a minha, nem a da pessoa. Não é isso que está em jogo, é uma questão política, né? O que eu acho realmente importante na discussão da linguagem neutra é criar o barulho.
As pessoas estão falando disso e elas têm que falar disso. A língua portuguesa não está ameaçada, ela não vai ser destruída. Eu acho, na verdade, que ninguém quer destruir a língua portuguesa, ninguém quer a obrigatoriedade de uma revisão gramatical de um idioma, o que seria uma quimera. Ninguém conseguiu isso, fora os turcos no começo do século XX, ninguém conseguiu fazer isso por decreto de uma semana para outra. O que está acontecendo é a discussão, as pessoas querem o barulho, e eu acho que elas precisam desse barulho, e ele já está acontecendo, eu acho bacana. Enfim, passando agora para a parte de tradução, eu vi você dizer que traduzir te faz ver o que o teu idioma tem de estranho. E o que você quer dizer com isso? Eu digo para os alunos que é que nem quando você começa a namorar, você sai da tua família, começa a conviver como membro de outras famílias, e você percebe que certas coisas que você achava 100% normais, na casa dos outros são vistas como muito estranhas, e vice-versa, né? Você precisa desse olhar externo para ver o que há de estranho em você, que aquilo não era normal, aquilo não era zerado, aquilo era marcado, para bem ou para mal, ou pelo menos como diferente. E quando a gente aprende outros idiomas, e especialmente quando a gente precisa traduzir, é que a gente se dá conta de certas singularidades, digamos assim, do nosso idioma, que enquanto a gente está imerso nele, a gente não percebe e não deve perceber. É por isso que o nosso idioma é maravilhoso, né? Você sabe disso, né? Quando a gente é forçado a passar algum tempo falando outra língua, tá no exterior, primeiro, cansa. E segundo, você tem aquela sensação de que você está tentando fazer passar um galão de 20 litros de água por um funil estreito, né? As coisas saem a conta-gotas, as coisas saem por caminhos tortuosos. Você está falando a tua língua, você não pensa nela. Você não pensa a respeito da língua, você simplesmente fala, e isso é muito maravilhoso. Só que tem um preço, a gente não vê a língua de longe, a gente não vê a língua como os estrangeiros veem. E na hora de traduzir você vê, você olha e diz, putz, isso é curioso. Por exemplo, nossa regra praticamente, no centro-sul do Brasil, pelo menos, de usar artigo definido diante do nome próprio. Né? Eu falei com a Branca ontem, cara, isso é muito estranho. Se você vai olhar várias outras... Bom, primeiro tem língua que nem artigo tem, né? Você vai falar russo, nem tem artigo. Mas traduz para o inglês, por exemplo, que é uma língua que quase todo mundo conhece hoje. Imagina assim, I spoke with the Paul. Virou um personagem automaticamente, né? Virou uma entidade. Não faz sentido usar artigo diante do nome próprio, mas a gente usa e tudo bem, é tranquilo. Tem certas coisinhas da tua língua, por exemplo, a quantidade de preposição que a gente usa. Quando você traduz poesia, dá uma raiva da quantidade de preposição que você precisa socar numa frase para ela fazer sentido, e você não percebe isso no teu dia a dia, né? Eu me lembro de uma coisa agora que eu tinha que lembrar os meus alunos, que eu dava aula de interpretação simultânea na PUC, né, aqui no Rio. E uma coisa que eu me lembro de ter que falar com os alunos é que em português você não fala eu vou lavar o meu rosto, eu vou lavar as minhas mãos. Que em inglês você fala I'm gonna wash my hands. E em português você não fala. Isso para tradução simultânea é maravilhoso. Quanto mais você puder encurtar, parece que não faz diferença, mas esse minhas mãos, que você fala vou lavar a mão, em vez de vou falar vou lavar as minhas mãos, é maravilhoso. Isso já te ganha. Então você tem que aproveitar todas essas diferenças linguísticas em que na tua língua é mais conciso, mas a pessoa está lá traduzindo, o aluno ainda não está acostumado, está muito com o inglês na cabeça, não está muito pensando em português ainda e sai. Esse possessivo que não existe, né? Que é um problema da tradução, né? Que os tradutores, paradoxalmente, acabam sendo algumas das pessoas mais vulneráveis aos estrangeirismos, porque a gente está imerso na outra língua. E é muito fácil você traduzir no ponto morto sem prestar atenção nessas coisas. O teu colega da PUC do Rio, o Paulo Henriques Brito, sempre fala que o inglês é uma língua bizarra em que você pode produzir a sentença eu pus a minha mão no meu bolso, peguei o meu lenço para suar o meu nariz. E tudo bem, é assim que é. Isso é perfeito em inglês e é grotesco em português. E, no entanto, as pessoas traduzem esse tipo de coisa sem nem parar para pensar, porque é fácil. Tava lá o my, eu pus o my aqui, mas não, a gente não usa. A gente não usa uma frase desse jeito. Então, perceber essas singularidades, né? Eu sempre gosto de um outro exemplo do Brito. Eu brinco com os meus alunos que eles têm que cronometrar a cada aula quanto tempo leva para eu citar o Brito pela primeira vez. Aqui levou, sei lá... Faz muito bem. Sei lá quanto tempo levou aqui. Mas ele dá um exemplo que eu acho ótimo dessa nossa dificuldade de olhar estrangeirizador sobre a nossa própria língua, que a gente vê muito em processo de tradução, que é essa dificuldade de se distanciar, né? De olhar o idioma de longe e ver certas coisas. E ele estava dando um exemplo em sala de aula de que a gente costuma generalizar no singular. Por exemplo, o locutor de podcast gosta de fazer assim. A gente não diz os locutores de podcast. Não, mas as pessoas escrevem isso. E ele estava dizendo isso para uma turma e sempre tem alguém que se revolta, né? Sempre tem aquele aluno
que não gosta da informação, e uma pessoa levantou a mão e falou: eu não concordo, professor, brasileiro não fala assim. E ele falou, sabe, tipo, ok, fechei a minha discussão aqui, você acabou Pronto. de resolver o problema. É isso. A gente não precisa dizer os brasileiros não falam assim. Em inglês precisa. Não. Em outras línguas precisam. A gente não precisa. E aí você foi traduzir Ulisses, que francamente, assim, que ideia, por que você teve essa ideia, e se foi ruim, se foi bom, se foi se é um trauma na sua vida, mas também você foi traduzir o David Foster Wallace. Por quê, meu Deus? Eu acho que deve ser masoquismo. Olha, o Ulisses, na real, foi na força da raiva, como dizem as crianças hoje. Tem uma longa história por trás disso. Na verdade, deriva do fato de que eu estava com um projeto de doutorado engatilhado, eu tinha sido aprovado para uma bolsa na Alemanha, eu ia passar 4 anos na Alemanha estudando História da Língua Romena, quando eu me divorciei e pensei que não queria deixar minha filha aqui e ficar 4 anos longe. Abandonei aquele projeto e fui inventar um novo doutorado. E daí foi o momento que eu falei, quer saber, já que eu não vou conseguir fazer aquilo, porque não tinha como fazer aquele projeto no Brasil, ninguém poderia me orientar, eu vou fazer um negócio completamente louco, completamente de veleidade pessoal, eu vou inventar um projeto de doutorado em torno da tradução do Ulisses. Então foi de ruindade que eu decidi ali, naquele momento, eu lembro do momento. E me deu uma super empolgação, e a partir dali, a minha vida mudou para sempre. Então você pergunta se foi bom, se foi ruim, foi maravilhoso. Meu cachorro se chama Leopoldo. Apelido de Léo? É. Chama ele de Léo ou chama de Leopoldo mesmo? Bloom? Não, eu chamo ele de qualquer outro nome improvável. Eu chamo ele de Pafúncio, de Evilásio, de Eustáquio, qualquer coisa. Eles me deram tudo. A minha carreira mudou, meu rumo de carreira mudou, minha carreira editorial só existe por causa disso, como tradutora. Traduzi mais de 60 livros. Tudo por causa do Ulisses. Eu fui a lugares diferentes no mundo. Eu recebi convites que eu nunca receberia. Eu atuei em áreas que eu nunca poderia conhecer. Mesmo agora, esse meu envolvimento mais recente com teatro, por exemplo, em São Paulo, vem do Ulisses, vem das pessoas terem me conhecido ali. Uma cadeia de coisas que aconteceram na minha vida nos últimos 25 anos, todas elas derivadas daquele momento de completa irresponsabilidade à la Zelig, do Woody Allen. Assim, você pode ver o que acontece quando um psicopata tá no leme, né? Tipo, eu vou traduzir Ulisses e dane-se. Muita coisa muito linda aconteceu e eu devo quase que exclusivamente a esse livro, a esse autor. E foi um processo prazeroso? Foi. Eu gosto de traduzir coisa difícil. Eu gosto de ter que lidar com os problemas. Eu gosto de forçar o português. Eu gosto de descobrir como lidar com as coisas. Eu gosto de inventar soluções. Me deixa muito feliz. Na verdade, o ato de traduzir, o momento de tradução, é uma das situações de maior estabilidade emocional na minha vida. Eu venho da música, né? E é igual quando você senta no instrumento para improvisar sozinho, sabe? Tipo, estou no piano e só vou ficar aqui improvisando uma meia horinha. Parece que o teu cérebro se desconecta de um monte de coisa e você tá só num fluxo bacana. Traduzir pra mim é assim, eu gosto muito de traduzir. Às vezes é frustrante, né? Poesia, especialmente, é trabalhoso, é renhido, é lento, mas o resultado final, invariavelmente, é prazeroso também. É uma atividade que me deixa muito feliz. Bom, eu não consigo nem imaginar o que seria traduzir Joyce de um modo geral, mas especialmente traduzir Ulisses. Eu ouvi você falando também que você está querendo traduzir Finnegan's Wake, eu não vou nem entrar nisso, mas o Ulisses eu li num grupo com a Bernardina, que também fez uma tradução, né, com a Bernardina Pinheiro, que já estava bem velhinha, mas ela ainda fazia esses grupos, né, e foi uma coisa muito legal, levou 2 anos, sabe, era um grupo bacana, mas é um livro muito difícil, é uma dessas coisas assim que eu fiz, tá feito, ainda bem que eu já fiz, porque eu acho que eu não faria de novo, e não leria de novo, sabe, não entraria ali de novo, já vi, já sei o que é, pra você não, né, você ama mergulhar naquele universo do Joyce, né, é um imenso prazer. Eu sou um leitor muito preguiçoso, eu sou um leitor de entretenimento, não, sério, cara, eu sou um leitor de entretenimento. Eu leio muito rápido e eu leio muito por cima. Inclusive porque eu vou meio que pensando assim, quais livros eu vou reler. E daí no meio do caminho eu já vou pensando, tá, isso vai ficar pra próxima. Isso vai ficar... Eu leio pra saber o que vai acontecer, normalmente. E justamente um dos problemas é que eu tava travado com o Ulisses. Eu não conseguia entrar na leitura do Ulisses. Eu tinha decidido ler o livro quando a minha filha tava pra nascer, em 97. Daí ela nasceu e eu parei por motivo de criança pequena. Mas a ideia de que você vai começar o Ulisses quando nascer um bebê é uma ideia realmente que não faz nenhum sentido. Chama homem isso, né? Olha o tempo que eu vou ter agora. Estúpido e imbecil. Minha filha chama Beatriz, né? Eu decidi também que eu ia ler a Divina Comédia. Essa eu li, né?
E daí eu tava travado, e eu pensei, cara, se eu não inventar um projeto que me obrigue a ler esse livro, eu nunca vou conseguir ler do meu jeito, que é esse jeito leviano. Tá. E daí eu pensei, eu vou traduzir. Que ao traduzir, eu vou me obrigar a ler no miúdo. Eu vou ser o meu grupo de leitura de uma pessoa só, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu também levei 2 anos para fazer a tradução, exatamente como o tempo da tua leitura. Acho pouco até para tradução. Poxa, para leitura é um tempo ok, mas para tradução achei que demoraria mais. Podia ter sido bem mais, eu acho. Só que dali pra frente eu já reli o livro incontáveis vezes, né? Eu não tenho a menor ideia de quantas vezes eu li. Olha que legal. Eu traduzi pouca coisa na vida. A única coisa, na verdade, que eu já traduzi de verdade foram 2 livros da Lydia Davis. Totalmente fascinante, uma coisa incrível. Vai lançar agora um 3º que eu não pude traduzir porque eu não tenho justamente tempo e nem, na verdade, espaço mental. Eu queria saber se isso acontece com você. Porque a Lydia Davis, para quem não sabe, é uma escritora americana, uma contista, mas ela escreve uns contos muito peculiares, que são quase poesia, são contos, às vezes, que têm 2 frases, às vezes tem 5 páginas, são muito diferentes e muito profundos, né? Ela consegue botar muita coisa ali naquelas 3 linhas do conto, né? Muito impressionante. Mas o que acontecia comigo quando eu estava traduzindo esses 2 livros dela é que eu ficava com aquilo na cabeça o tempo todo. Então, eu estava andando na rua, passeando o cachorro, por exemplo, e eu estava como se fosse com aquele cubo mágico, sabe? Pensando na cabeça, fazendo tlec, 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 vai encaixar aqui, tum, tum. Ah, tá, tem essa solução aqui, ai meu Deus, será que eu vou esquecer até chegar em casa? Cluc, 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 cluc. O tempo todo, assim, 24 horas por dia eu estava com aquilo na cabeça. E isso exige um espaço mental muito grande, né? Isso acontece com você também? Veja, de novo, né? Homem. Então, tipo, essa é a história da minha vida, né? No meio das preocupações razoáveis e necessárias da vida, eu reservo coisas. Tipo, quando eu estava traduzindo Eliot, assim, problemas mais complicados, essa rima que não resolve, esse verso que não tá legal, eu reservo de propósito, deixo na memória para quando eu for tomar banho ou andar com o cachorro. E daí são as horas em que eu, tipo, passo a limpo as coisas que estão... Mas eu sou bem mentalmente disciplinadinho, eu tenho gavetinhas. Eu consigo guardar as coisas ali e puxar de volta quando eu quiser. É raro isso de as coisas me atrapalharem. Tipo, eu tá querendo fazer outra coisa e a tradução não deixar. Isso acontece quando eu escrevo. Quando eu escrevi teatro, isso aconteceu muito. Tipo, estar habitando aquele mundo e ter dificuldade para sair. Mas para traduzir não tanto. Aconteceu com o Wallace. Você perguntou do Wallace, eu não te respondi. Eu perguntei do Graça Infinita, que é esse livro do David Foster Wallace, que também é um livro muito difícil de... Enfim, não tem nada a ver, é um outro tipo de dificuldade. Eu acho que o Ulisses é muito mais difícil, mas o Wallace, a impressão que eu tenho com o Wallace é que é mais chato de traduzir. Chato no sentido de boring. Porque é um livro meio circular, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta e... É um livro mais incômodo de traduzir. As dificuldades verbais são muito grandes, uma capacidade de expressão magnífica, absurda, mas ele é um livro, acima de tudo, que te coloca em lugares muito incômodos. Você ter que escrever 3 páginas do monólogo interior de uma adolescente suicida numa ala para dependentes de drogas de um hospital, você tem que habitar aquilo ali. E aí esse elemento começa a doer. Graça Infinita é um livro que me obseda até hoje. Também é um livro que eu já reli várias vezes. É um livro que eu fico aplicando ao mundo o tempo todo. Tipo, cara, isso é igual a cena do Graça Infinita. Isso vem do Graça Infinita. É um livro muito profético de muita coisa, infelizmente, porque muito pessimista nesse sentido. O papel da literatura, ele dizia que era mergulhar o mais fundo possível nas trevas de cada um, encontrar a partezinha que brilha e trazer de volta para a superfície. Só que ele vai muito fundo. Às vezes é realmente muito pesado traduzir aquilo. Mas o livro é de uma inventividade, de um brilhantismo e de um humor bocó também ao mesmo tempo. Tem muito, muito quinta série. É muito quinta série. Com que eu me identifico muito. Então, eu gostei demais. Inclusive de coisas que ninguém vai perceber, né? Tipo, tem lá um grupo de apoio para homens brancos americanos de classe alta discutirem seus problemas, e eu não vou lembrar agora, porque eu sou esse tipo de pessoa, mas o nome do grupo, se você, e ele não te chama atenção para isso, mas se você for bem treinado nesse tipo de autor e for fazer a sigla do nome do grupo, a sigla da Whiners, que seria tipo os reclamões. E daí, tipo, eu me dou o trabalho de fazer um grupo que em português vai dar bundões. 2 leitores vão descobrir isso em algum momento. Mas isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença numa tradução, eu acho que é assim. E é divertido, na verdade, eu acho, essas coisas assim, de tentar... Eles, desgraçado, você escondeu isso aqui e ninguém viu, né?
E aí, explica só, assim, uma última pergunta. Por que de tantos em tantos anos precisa retraduzir esses grandes clássicos, assim, ou pequenos clássicos? Uma vez eu escrevi um texto para o blog da Companhia das Letras em que eu tentava explicar isso com uma imagem, que é o seguinte: a Estátua da Liberdade, quando foi inaugurada, era dourada. Com o passar do tempo, ela foi ficando marrom e isso estava programado, o revestimento dela ia envelhecer. E hoje ela tem aquele tom esverdeado que a gente conhece. Quando ela foi restaurada pela última vez, eles não retornaram ao dourado. Eles restauraram o estado de antiguidade que era familiar às pessoas daquele momento. Ela ficou bem verdinha, ou seja, ela ficou bem velha em vez de ficar nova. A minha ideia da tradução é a seguinte: uma obra de arte, um livro, é como a Estátua da Liberdade. Ele envelhece, ele se altera, as pessoas mudam a relação que tem com ele, as verdades que estão ali dentro mudam de cor, a gente bane um livro por um tempo, volta a ele, se apaixona, se desencanta, tem essa relação mutável. Uma tradução é uma fotografia da obra de arte num determinado momento. E se eu apresento para você hoje, se eu te vendo uma réplica da Estátua da Liberdade e essa réplica é dourada, você diz, não, essa réplica não corresponde à Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é verde. E pouco adianta eu te dizer, cara, mas ela era assim antes. As réplicas, as reproduções precisam ser atualizadas para acompanhar o estado de evolução da obra. Porque soma-se não só a evolução da obra, soma-se a isso o fato de que as convenções editoriais mudam. Os leitores hoje esperam de uma tradução um conjunto de coisas que eles não esperavam nos anos 50 do século XX, por exemplo. Ideia simples, traduzir nome próprio. Até os anos 50 era a regra, a gente traduzia o nome dos personagens. Era o Carlos Bovary, sem qualquer problema. Hoje a gente não faz mais isso. As obras antigas do idioma ganham o seu envelhecimento linguístico como pátina. As traduções ganham como rasgo na página. A gente não quer olhar uma tradução com uma ortografia que não seja nossa, com uma sintaxe, com gírias que não sejam reconhecíveis por nós. Então, não é tão místico assim. Quando eu comecei na tradução, eu sempre ficava pensando também, parece uma coisa ordenada por Deus, né? Que as traduções envelhecem de um jeito diferente das obras. Mas acho que tem razões bem objetivas para poder explicar isso. Eu acho que é isso. Honradão aqui, bom conhecer vocês pessoalmente, visualmente agora. E fico de olho, então, bom, eu iria assinar a série de qualquer maneira, mas agora eu tenho pelo menos esse programa pra pular. Esse foi o Fio da Meada. Obrigada por ouvir. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. Lá você também encontra o link para o livro Latim em Pó. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente tá no Instagram e no Threads e no X, no @Rádio Novelo. Dá para acompanhar a gente também no Blue Sky, no @radionovelo.com.br. E segue o Fio da Meada no seu aplicativo de áudio preferido. A gente também tá no YouTube, tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e a produção são da Evelyn Argenta. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini. A sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A captação de áudio em Curitiba foi do estúdio Pacundê. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, da Ashley Calvo e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A coordenação executiva é da Lara Martins. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira.